Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Mais uma vez, novos ônibus do BRT Rio são alvos de vandalismo. Ainda sobre o BRT Rio, mais 40 novos ônibus são entregues pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o BRT. Na Itapemirim, a Suzantur adquiriu uma unidade do G8 1800DD, desta vez sobre o eixo 8x2. E ainda, a empresa fez alterações nos prefixos que pertenciam à antiga gestora e ainda continua adquirindo carros novos. Viação Cometa muda pintura visual de ônibus na empresa. Vagas de emprego. Rápido Araguaia e Gontijo abrem mais vagas para motoristas. E ainda, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. Já começamos no Rio de Janeiro e falando do BRT Rio. De acordo com a Mob Rio, a agente do BRT Seguro da Secretaria de Ordem Pública detiveram 16 jovens por prática de vandalismo dentro de um ônibus da Nova Frota na noite deste último sábado, dia 7 de janeiro. Eles embarcaram na estação do BRT Marechal Fortinelli, no corredor Transolímpica, e cometeram várias ações de vandalismo dentro do ônibus, arrancando até os martelinhos de emergência para as janelas. Os agentes do BRT Seguro foram avisados pelo Centro de Controle Operacional da Mob Rio, após informação do motorista do articulado detendo rapidamente o grupo, o que desembarcou na estação do BRT Via Parque. Os jovens foram encaminhados à 16ª Delegacia e 5 martelinhos foram recuperados. Também na noite de sábado, desta vez no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, um funcionário da Mob Rio flagrou, dentro de um articulado novo que fazia a nova linha 53 Alvorada Sulacap Expresso, a destruição da caixa do martelinho de segurança e sua retirada. Ele deteve o autor do vandalismo e chamou um agente do BRT Seguro. Foi feito o registro de ocorrência na 16ª Delegacia na Barra, onde o autor, um menor, ficou apreendido. Essas ações criminosas acabam atrapalhando com a rotina operacional do transporte e na vida da população que usa o BRT. A Mob Rio tem um gasto mensal de R$450 mil com vandalismo na frota. Eu não vou nem mais alertar e falar sobre a atitude dessas pessoas. Esses são carros comprados pelo dinheiro da população e também da própria prefeitura. Mas também, o que adianta ter carros novos se a população não toma jeito? É inaceitável. Notícias da Itapemirim. A nova aviação Itapemirim, agora administrada pela Suzantur, segue fazendo mudanças. A empresa do ABC Paulista segue adquirindo novos ônibus para a Itapemirim. Após receber unidades do G8 1800DD com chassi Scania na configuração 6x2, agora é a vez de dar as caras. O G8 1800DD 8x2 de 4 eixos. Confira agora na tela que está aparecendo. Não é fake. Você não ouviu errado. O G8 1800DD 8x2 da nova Itapemirim. Ainda falando da Itapemirim, a Suzantur segue adquirindo também veículos usados e seminovos da antiga gestão da Itapemirim para as operações da empresa no Brasil. A reforma de veículos e de suas pinturas também estão sendo feitas e a empresa se prepara para atender as operações da Itapemirim Caiçara por todo o Brasil. As mudanças não param e a nova Itapemirim tem algumas mudanças em relação à sua antecessora. Um exemplo são os prefixos, que antes tinham de forma obrigatória, desde a época da família Cola, apenas prefixos com um número final ímpar, como os números 3, 5, 7, 9 e por aí vai. Mas, já na Suzantur, isso não existe, e prefixos com final par estão sendo usados nos veículos, principalmente com o final de número 6.
Inclusive, os veículos que vieram da antiga gestão também passaram por essa mudança de prefixo. A antiga série de número 60 passa agora a ter o prefixo 20, que além de ser usado nos veículos da antiga gestão, também serão usados nos G7200, vindos das empresas Unesul e da Guanabara. Já outros veículos, como o G8 1200 da Evolução Transportes de Goiás, terão a série 30. Já os ônibus modelos DDs, tanto os novos G8 quanto os New G7 da Unesul, terão a série 50. A Suzantu segue ampliando sua frota e aguardando apenas o dia para começar a operar. Enquanto isso, a frota segue crescendo e chega perto de 50 veículos. Agora só basta esperar a empresa ter autorização para operar as linhas da Itapemirim. Não é só a Itapemirim que teve mudanças. A Aviação Cometa também teve mudança em um de seus veículos. Recentemente, o carro de número 1402, de carroceria Neobus New Road N10 360 e chassi Mercedes-Benz O500 RS, recebeu a nova pintura da empresa, que tem sido usada desde o ano de 2018 pela Cometa. A empresa iniciou a padronização visual de sua frota. Anteriormente, esse carro tinha a padronização dos clássicos flecha azul, e agora passa a contar com a pintura azul escura da empresa. Além disso, o prefixo também mudou, e agora tem o número 7 no começo. O que antes era apenas o número 1402, agora fica como 71402. Eu, sinceramente, gostei bastante dessa pintura, mas eu ainda prefiro a pintura antiga do modelo flecha azul. Agora falando sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Pelo menos 3 ônibus do sistema Transcol foram incendiados neste sábado, dia 7 de janeiro, na cidade de Vitória. Segundo a polícia militar, a primeira ação criminosa ocorreu por volta das 10 horas e 20 minutos da manhã, quando 3 indivíduos abordaram um veículo no bairro do Jardim Camburi. Obrigaram todos a descer e atearam fogo. A motivação dos crimes seria a morte de um suspeito, após uma troca de tiros com a polícia. No Paraná, um ônibus da Aviação Garcia acabou tombando na madrugada deste domingo, dia 8, quando trafegava na rodovia estadual PR-855 em Bandeirantes. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária do Paraná, o acidente ocorreu por volta de 1h da madrugada de hoje, na altura do quilômetro 5 da rodovia na região norte do Paraná. Ainda segundo a corporação, 7 passageiros tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados a hospitais de Bandeiras e Andirá. O coletivo saiu da cidade de Apucarana e tinha como destino final a cidade de São Paulo, onde transportava cerca de 44 passageiros. Muitos tiveram ferimentos leves. O condutor informou que perdeu o controle do ônibus ao tentar desviar de um objeto estranho que estava sob a pista logo após a curva. Com isso, o veículo invadiu o meio-fio e no momento que um dos rodados saiu do asfalto, o coletivo tombou e foi em direção à ribanceira. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná e do SAMU foram acionados e fizeram o primeiro atendimento aos feridos. Algumas pessoas foram encaminhadas para hospitais de Cornélio Procópio, Bandeirantes, Santa Mariana e Andirá, porém sem risco de morte. O ônibus foi retirado do local do acidente ainda na manhã de hoje. Com a ajuda de um guincho, o coletivo foi encaminhado para a sede da empresa em Londrina. As causas do acidente seguem sendo investigadas. Também no Paraná, um acidente envolvendo um veículo de passeio, um ônibus rodoviário da aviação Velpato, deixou ao menos um homem ferido na tarde desta quinta-feira, dia 5, na BR-369, entre o município de Bom Sucesso e Jandaia do Sul, no norte do Paraná. De acordo com informações preliminares, o veículo de passeio estaria tentando realizar uma ultrapassagem quando surgiu outro veículo na contramão. Ao voltar para a faixa de rolamento, o carro bateu na traseira do ônibus que seguia no mesmo sentido. Após a colisão, o motorista do carro perdeu o controle da direção e caiu em uma plantação de soja, que fica às margens da rodovia. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros, que conseguiram resgatar o motorista que ficou preso às ferragens. O condutor do automóvel, que não teve a sua identidade revelada, foi encaminhado de helicóptero para um hospital da região. Em Minas, um grave acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e outros 5 carros deixou ao menos 11 feridos nesta quinta-feira, na rodovia Fernão Dias, na cidade de Itatiuiaçu, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a concessionária de Artéries Fernão Dias, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 531,2, na pista sentido São Paulo, e que o motorista da carreta foi resgatado nas ferragens. O condutor da carreta e outras 3 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim. A concessionária informa que ainda 7 pessoas apresentaram ferimentos leves. Recusaram encaminhamento médico. Por volta das 11h50 da manhã, todas as faixas foram liberadas. Um ônibus urbano da aviação Feitosa ficou completamente destruído após pegar fogo neste último sábado, no dia 7, quando trafegava na rua Frederico Algayer. Agentes do SAMU foram acionados e informaram que, apesar do susto, não houve feridos. O motorista do coletivo teria informado que não percebeu o início do incêndio e que, ao notar as chamas, parou o ônibus e determinou que todos os passageiros desembarcassem. Ainda em São Paulo, um ônibus articulado que opera a linha 192 Vila Diva, Corredor Central, chamou a atenção na manhã desta sexta-feira, dia 6, após ter um princípio de incêndio. Apesar do susto, não houve feridos. O incidente teria ocorrido por volta das 5h50 da manhã, quando o coletivo seguia na rodovia Santos Dumont, no sentido Aeroporto Internacional de Viracopos. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região, a turbina do motor quebrou e, com o vazamento de óleo, as chamas começaram. Ao menos 8 passageiros estavam no coletivo no momento do incidente e foram transbordados para outro ônibus. O coletivo, com um defeito, seguiu para a garagem para manutenção. Ainda em São Paulo, agentes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo prenderam na madrugada desta sexta-feira um passageiro de 22 anos por transportar farto material de entorpecentes. A prisão ocorreu durante uma ação de fiscalização de rotina na rodovia Raposo Tavares, na altura do município de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, durante a Operação Sufoco. Um ônibus da aviação Mota, modelo Comil Invictus DD, foi abordado e, ao longo da vistoria, os agentes localizaram com o passageiro uma mochila contendo 15 tablets de skunk. De acordo com os policiais, o entorpecente pesou mais de 6 quilos. O jovem, que mora em São Paulo, foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes e permaneceu à disposição da justiça. O ônibus foi liberado em seguida à prisão do passageiro. A linha que o ônibus mesmo fazia não foi informada. A Polícia Civil de Santa Catarina informa que na última quarta-feira, dia 4, agentes lotados na Delegacia de Proteção ao Turista e da Coordenadoria de Operações Policiais com Cães desflagrou na operação no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, para fiscalizar um ônibus com destino na cidade. Segundo a corporação, dos passageiros foram presos em flagrante por estarem viajando transportando material entorpecente e uma arma de fogo, que foram apreendidos. Com isso, um termo circunstanciado foi lavrado conforme determinado o novo decreto do governo federal relacionado a armas e munição. Com as pessoas detidas, também foi localizada substância com característica de material entorpecente sintéticos e orgânicos. A Polícia Civil afirmou que, durante a operação, foram verificadas documentações de passageiros com crianças e adolescentes, com a finalidade de conferir a regularidade da viagem e o atendimento à legislação da criança e do adolescente, além das normas de transporte rodoviário. Nessa atividade foram fiscalizados passageiros nacionais e estrangeiros. A ação visa a coibição de tráfico de pessoas e de exploração no contexto turístico. Já indo lá para o norte do país, um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e um veículo de passeio deixa ao menos 7 pessoas feridas na Avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, na zona leste de Manaus, lá no Amazonas. Segundo informações preliminares, o coletivo, conhecido como Amarelinho, seguia trafegando na avenida, quando colidiu contra o carro, que em seguida capotou com o impacto da batida. Alguns passageiros que estavam no micro-ônibus afirmaram que o condutor do carro não acionou a seta para deixar a pista. Agentes do SAMU foram acionados e informaram que algumas das vítimas tiveram ferimentos graves na região da cabeça e por todo o corpo, sendo atendidos no local e depois encaminhados para uma unidade hospitalar mais próxima. O motorista do micro-ônibus, que não teve sua identidade revelada, fugiu do local sem prestar socorro. Apenas o cobrador da lotação permaneceu na ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas.
As empresas Rápido Araguaia e Gontijo abrem mais vagas de emprego. A empresa de transporte de passageiros Rápido Araguaia anunciou a abertura de 153 vagas de trabalho para os cargos de mecânico ou motorista de ônibus na cidade de Goiânia. São 142 empregos para motoristas. Os candidatos precisam possuir carteira nacional de habilitação, o CNH de categoria D ou E, ter curso de transporte coletivo de passageiros ou ter o interesse em realizar mesmo, sem possuir experiência na função. Além do pagamento salarial, os selecionados terão vale alimentação, cartão passe livre, plano de saúde odontológico, mas também terão direito a descontos em academias de ginástica, farmácias, universidades e universidade corporativa. Já na função de mecânico veicular, as atividades incluem a manutenção corretiva e preventiva dos veículos do transporte coletivo, envolvendo a troca de peças, limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão sendo necessária. A experiência comprovada em mecânica a diesel. A empresa destaca que toda a qualificação para os trabalhadores com ou sem experiência não tem curso para o participante, sendo o curso incluso no processo de seleção. Os requisitos, os benefícios são os seguintes: salário de R$ 1.449,28 e vale alimentação de R$ 509,70, além também de cartão passe livre funcional, plano de saúde e odontológico, Gympass, médio preço, descontos em universidade e universidade corporativa. Já na opção para mecânico, o salário é de R$ 2.280,54. Os benefícios são vale alimentação de R$ 898,24, além também de cartão passe livre funcional, plano de saúde odontológico, Gympass, médio preço, descontos em universidades e universidade corporativa. Para se inscrever em ambas as opções, é necessário acessar o site www.odilonsantos.solides.jobs ou efetuar a candidatura pelo seguinte número: DDD 62 98523 0289. Outra empresa que está abrindo vaga de emprego é a Gontijo. Para concorrer à vaga, o candidato deve possuir CNHD ou E e experiência com ônibus rodoviário em viagens acima de 150 km, comprovado em carteira de trabalho. Confira agora na tela os estados e cidades que estão oferecendo vagas de emprego. Conhecida por ser uma das principais e mais tradicionais empresas de transporte rodoviário de passageiros, a empresa Gontijo está contratando motoristas rodoviários em todo o país. Os estados que recebem opções para vagas de emprego são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia. Os interessados deverão enviar currículo para o seguinte e-mail: recrutamento@gontijo.com.br ou se cadastrar no site www.gontijo.com.br. E antes de finalizar, uma última notícia sobre o BRT Rio. Na última sexta-feira, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, a secretária de Transportes, Maína Celidônio, e a diretora-presidente da Mob Rio, Cláudia Cecim, entregou mais 40 ônibus para a operação das linhas do sistema BRT da capital fluminense. Foram entregues 20 novos ônibus articulados do modelo Torino Express da Marco Polo, montado sobre o chassi Volvo B340M com 22 metros de comprimento e capacidade para transportar até 181 passageiros. Os veículos foram direcionados para a linha 22 Alvorada Jardim Oceânico. Os articulados são equipados com itinerários eletrônicos internos e externos, na cor âmbar, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, lixeiras, piso madeirado, iluminação interna em LED, janelas panorâmicas, rampa de acesso junto às portas de embarque para total acessibilidade, além de poltronas reservadas com pessoas para deficiência, mobilidade reduzida, idosos e cabine segregada para o motorista. As novidades da Mob Rio também contam com um circuito fechado de TV que permite ao motorista visualizar
no painel as imagens das câmeras internas, sistema de próxima parada que avisa por intermédio de dispositivos audiovisuais as próximas estações de embarque, saídas de emergência nas janelas e alçapões no teto. Suporte pega-mão nos balaustres horizontais, tomadas USB em todas as poltronas que são do modelo City Comfort estofadas, botão de pânico na cabine do motorista, ar-condicionado, painel mostrador de velocidade em trânsito e câmera de marcha ré para auxílio nas manobras ao motorista. Os outros veículos entregues do tipo padrão são do modelo Caio Apache VIP5 sobre o chassi Volkswagen 22280 ODS, com capacidade para transportar até 91 passageiros. Esses ônibus irão rodar na linha 50 Centro Olímpico Jardim Oceânico. Eles contam também com ar-condicionado, monitores, janelas, vidros colados na cor fumê, lixeiras, suporte pega-mão nos balaustres horizontais, bloqueador de portas, campainha VLs, tomadas USB, câmeras internas de monitoramento, itinerários eletrônicos na cor âmbar fabricados pela Luminator e duas portas de acionamento pneumático em ambos os lados. As duas do lado esquerdo foram alinhadas de acordo com as plataformas do BRT e as do lado direito no nível da rua. Os veículos adquiridos contam com saídas de emergência nas janelas e alçapões no teto, câmeras externas para auxílio nas manobras do motorista e iluminação interna em LED. Com total acessibilidade, os ônibus ainda contam com um elevador semiautomático para pessoas com deficiência localizado na porta central e exclusiva do veículo no nível da rua e rampas móveis nas portas alinhadas às plataformas, além de poltronas reservadas e pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. Além desses 40 ônibus, outros 36 articulados já tinham sido entregues no mês de dezembro do ano passado pela Prefeitura do Rio e estão em operação nas linhas que servem ao corredor Transolímpica. Com a entrada em operação dos novos articulados, o serviço do sistema como um todo está sendo requalificado. Os ônibus antigos estão sendo deslocados para as outras linhas, aumentando a frota e melhorando os intervalos de operação. Segundo a Mob Rio, até às 8 horas desta sexta-feira, os 40 novos ônibus comprados pela Prefeitura começaram a circular no sistema BRT, transportaram 25 mil passageiros. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Em breve teremos mais notícias e atualizações para você sobre o que acontece todo no mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.